Igreja, a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco mais uma vez. Eu aproveito os irmãos em pé e nós fazemos a leitura da palavra do Senhor. Epístola aos Hebreus, capítulo de número 13. Gustavo, me lembra seu nome? É o Nicolas. Veja se tem um grampinho aí de um clipe, por favor. Vê se tem um clipe, se tiver. O vento bate e toda hora a folha da Bíblia vira. Às vezes eu lembro de trazer e às vezes eu não lembro. Hebreus 13. Tem como jogar aí na transparência, irmão? Oi? Ela não adianta, meu bem. Não adianta não. É desse aqui, já chegou aqui, ó. Obrigado. Deixa eu botar aqui. Nós vamos ler aí até... vamos ler até o 19. Podemos ler todo este texto, do versículo 1 ao versículo 19? Nós estamos aqui para isso mesmo, né, irmãos? Vamos lá? Permaneça o amor fraternal. Os irmãos podem ler comigo? Vamos lá? Permaneça o amor fraternal. Verso 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça e não com manjares, que de nada aproveitam aos que a ele se entregaram. Temos um altar que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e da comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isto não vos seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência com aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com instância que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Amém.
Deus abençoe a amada igreja. Podeis assentar, irmãos. Devido ser um mês de férias, a gente pensou que ia ter poucos irmãos aqui. Mas graças a Deus pela vida de vocês, pela disponibilidade que a igreja tem sempre em estar aqui, nesta terça-feira, para juntos aprendermos, meditarmos na palavra do Senhor. Louvo a Deus pelos pastores que aqui estão, pastor Edmilson, pastor Isaías da Silva Negrão, pastor Ariston, demais pastores que se encontram aqui, pastor Roberto e outros. O bispo não está em Goiânia, os demais vices devem estar aí, ou às vezes viajando, ou às vezes fazendo a obra em outro local. Pastor Enoque Vieira, por exemplo, o pastor Eliseu, às vezes o pastor Lucas, eles sempre visitam as congregações também. Meus irmãos, capítulo 13 da Epístola aos Hebreus. Esta é uma epístola importante para todos nós. Toda a Bíblia é proveitosa e importante para o nosso viver diário e o nosso caminhar para os céus de glória. Mas Hebreus, esta epístola que nós não conhecemos ao certo quem é o seu autor, mas o verdadeiro autor principal é o Espírito Santo que soprou sobre os ouvidos de um determinado apóstolo que nos escreveu esta epístola aos Hebreus. Querida igreja, alguns dos comentaristas do texto sagrado diz que aos Hebreus pode ser considerado como o quinto evangelho. Mateus, Marcos, Lucas, João são os 4 evangelhos que focam sobre aquilo que Jesus Cristo fez aqui na terra. Hebreus é considerado o quinto evangelho porque Hebreus fala sobre o que Jesus Cristo hoje está fazendo nos céus. É um continuar da obra de Jesus, só que os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas, João, eles falaram sobre os dias de Jesus aqui na terra. Hebreus fala sobre Jesus nos céus depois de ressuscitado dentre os mortos e subiu o assunto à glória celestial. Mas a ênfase desta epístola é falar sobre a superioridade do Senhor Jesus Cristo em relação a todos os personagens do Antigo Testamento e especialmente sobre os sacrifícios da lei mosaica, que para aquela época foi importante, para aquele tempo foi importante, mas agora o escritor aos Hebreus, mais uma vez, ele está falando com os crentes hebreus, para que eles não voltem ao judaísmo, mas para que eles vivam essa nova aliança, ou essa nova perspectiva de vida cristã. Este é o enfoque, então, desta epístola aos Hebreus, a superioridade de Cristo em relação aos anjos, a Moisés, Josué, Arão, enfim, a todo esse Antigo Testamento que nós conhecemos todas as leis mosaicas. Meus irmãos, e aqui no capítulo 13 desta epístola, que nós lemos parte dela agora, parece que o escritor aqui, ele veio escrevendo todos os 12 capítulos, e agora no capítulo 13, ele trouxe-nos assim algo sobre várias recomendações para a igreja do Deus vivo, várias recomendações. Parece-nos que cada um dos versículos do capítulo 13 é uma recomendação para a igreja de Deus na terra, para que nós venhamos estar muito atentos quanto a isso. Por exemplo, o capítulo 11
desta carta, o autor aos Hebreus colocou aqui sobre os grandes heróis da fé. Os irmãos se lembram? Quantas vezes nós lemos isso? Pela fé Abraão, pela fé Isaac, pela fé Jacó, pela fé Samuel. Foi até que o comentarista disse: que direi mais, né? Que direi mais? Se eu fosse citar Baraque, que mais? Vamos lá. Jefté e tantos outros nomes. Ele citou uma cadeia de nomes de pessoas que ele trouxe como grandes exemplos de fé para nós. Capítulo 11. Capítulo 12, ele nos fala sobre o encorajamento da fé, através da fé desses homens, para que nós nos encorajemos a caminhar a caminhada cristã de maneira altaneira. Olha aí, começando aí do versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira porque nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que estava proposto suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Mas aqui no capítulo 13, esse capítulo que nós lemos, Paulo agora, eu dizendo que é Paulo, o escritor, e quem sabe foi Paulo, quem sabe, imaginem que foi Paulo, né? Mas o comentarista aqui, ele está nos trazendo uma admoestação sobre as evidências. O que evidencia se verdadeiramente nós estamos andando com Deus ou não estamos? Quais as evidências de uma fé verdadeira? E isso aqui é importante para que eu olhe para mim e você olhe para você também e pensemos um pouco nisso. Eu disse para os irmãos que são pequenas recomendações que o apóstolo trouxe pelo Espírito Santo para cada um de nós. Vejamos então quais são essas recomendações. Ele começa aí: permaneça a caridade fraternal. Não poderia começar diferente. Não poderia começar diferente. Permaneça entre vós, no vosso caminhar cristão, amor fraternal. Estamos vivendo um tempo marcado por falta de amor, por esfriamento de amor. E esse amor fraternal aqui, pastor Isaías Negrão, eu estava vendo alguns comentários e os outros teólogos aqui, que não é o amor ágape, não é o amor ágape, é o amor Filadélfia, ou o amor cristão, amor de irmão para irmão. João em suas epístolas, ele diz que nós só poderemos dizer que conhecemos a Deus se nós amarmos uns aos outros. Isso nos aperta muito. Isso nos aperta muito. Que eu vejo tanta gente, irmãos, às vezes dentro da igreja odiando uns aos outros. Eu vejo tanta gente dentro da igreja, às vezes com o coração amargurado uns contra os outros. Aí Deus, nesta noite, eu disse que Ele está usando a pena desse apóstolo aqui para dizer para nós: permaneça entre vós o amor fraternal. Eita, meu Deus, meu Deus, como a igreja do Deus vivo, como a igreja do século 21, ela está precisando cada dia mais nos voltar para esses valores da palavra de Deus aqui que não mudam. Amor fraternal. Eu quero que um dos irmãos leia, se é que vocês podem. Lê para mim Romanos capítulo 12, verso 10. E outro irmão, leia 1 Tessalonicenses 4, 9 e 10. Romanos 12, 10, 1 Tessalonicenses 4, 9 e 10. Romanos 12, 10. Olha o que diz lá: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos uns aos outros em honra. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. A igreja nunca terá a marca de Deus na vida dela se nós não estivermos com o nosso coração cheios de amor. Amor para com aquelas pessoas que nos machucam. Entenderam?
Procurar amar aquelas pessoas que nos maltratam, que nos decepcionam. Os irmãos sabiam que as pessoas nos decepcionam? As pessoas mais próximas de nós são aquelas que mais nos decepcionam. E amar essas pessoas é difícil. Mas Deus te trouxe aqui para dizer mais uma vez para o teu coração: permaneça entre vós o amor fraternal. Deus te trouxe outra vez aqui para dizer para o teu coração: perdoe aquela pessoa que tem maltratado a tua vida hoje. 1 Pedro capítulo 2, leia aí 1 Tessalonicenses 4, verso 9 e 10. Quem pode ler? Pode ler mais alto, irmã, leia bem alto. Amém. Querida igreja, mais uma vez Paulo aí no 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 9 e 10, ele está nos recomendando outra vez sobre amor fraternal. Tem um texto que Paulo fala, ele falou assim: amai-vos uns aos outros entranhavelmente, lá do fundo do seu coração, e isto não é fácil. Concordam comigo, irmãos? Mas se a minha vida, se a minha alma e a tua alma estiver cheia de Deus, a gente consegue. A gente consegue. Bendito seja o nome do Senhor. Querida igreja, vivemos hoje o esfriamento do amor, sinal dos tempos, está lá em Mateus capítulo 24, verso 12. Eu sempre digo isso, que a globalização, a internet, ela tem aproximado as pessoas cada dia mais no sentido tecnológico, mas tem afastado tremendamente as pessoas no sentido afetivo. Como nós estamos vivendo em um mundo frio. Parece que esse ano de pandemia, ele contribuiu mais ainda para isso. Hoje a gente não pode apertar a mão de ninguém, não pode abraçar ninguém, você não pode colocar a mão no ombro de ninguém, é o afastamento, você lá e eu cá, e vamos afastando e tal. Não é isso? E tudo hoje no sentido tecnológico, você faz dentro de casa, sem depender de encontrar com ninguém. Antigamente a gente ia ao banco e você dava bom dia ao funcionário do banco, ou à pessoa que estava nos recepcionando lá na porta, e você entrava e conversa. Hoje não. Hoje você está dentro da sua casa, você faz transferência, você aplica, você desaplica, você faz depósito, você faz tudo dentro de casa, fechado dentro de casa. A tecnologia, ela está fazendo com que você comunique com o mundo, no sentido tecnológico, mas no sentido afetivo, meu Deus. Há uma pergunta que eu sempre falo aqui: quantos adolescentes nossos hoje que sabem olhar no rosto da gente e dar bom dia quando a gente chega na casa desse adolescente? Não é? Não é assim? E até nós que não somos adolescentes também. Somos nós. Às vezes essa friagem de amor vai nos afastando no sentido afetivo. Diz que a violência e a individualidade estão separando as pessoas cada dia mais. Hoje o homem faz tudo sem depender de ninguém, sem depender de ver quem quer que seja. É esse mundo. Sabem por que aluguel? Eu tenho umas salinhas que eu alugo. Sabe por que aluguel nunca cai no mundo, irmãos? Sabe por que nunca cai aluguel no mundo? Porque cada dia mais as pessoas estão vivendo solitárias, longe uma das outras, individualismo. E quanto mais culto é o país, mais isso acontece. Chega em Londres, chega em Paris, e vai alugar um pequeno apartamento ali para você ver que preço que é. Por quê? As pessoas estão vivendo cada dia mais só.
Está aí a minha irmã, a minha esposa, a irmã dela veio de mudança agora da Suíça. Constantemente morrem aqueles velhinhos dentro dos apartamentos, e eles descobrem que a pessoa está morta quando está mal cheirosa, depois de 3, 4 dias, porque elas estão vivendo só, vivem sem ninguém. Aí quando começa, isso ela presenciou várias vezes, quando começa a mal cheirar o apartamento, chamam a polícia, vem, arrebenta, a pessoa está morta lá 3 dias, às vezes 4 dias. Por que isso? Porque as pessoas estão vivendo só. Mas Deus nos trouxe aqui para mais uma vez fazer com que o meu coração e o teu coração se aqueça em amor. Em amor. Estamos vivendo o tempo da pandemia? Estamos vivendo o tempo da pandemia. Mas a gente pode ligar para alguém e dizer, como você está? Eu estou ligando só para saber como você está. Como está a sua vida? Não é? Às vezes essa pandemia tem feito com que os abraços se diminuam. As lágrimas, até pelo fracasso de alguém, fujam das nossas faces. A indiferença está corroendo as pessoas cada dia mais. Nós nos enchemos cada dia mais de coisas para fazer e nos esquecemos de amar, que é o principal. Nos enchemos de coisas, às vezes da obra de Deus, para fazer, e nos esquecemos de amar. Permaneça o amor fraternal. Eu quero pedir ao Espírito Santo hoje, para que Ele encha a minha alma e a tua alma de amor. De amor. Eu quero pedir ao Espírito Santo nesta noite. Versículo 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, alguns não sabendo hospedaram anjos. Não é comum hoje no século 21, devido aos perigos que nós estamos vivendo, às vezes hospedar as pessoas dentro de casa. Esta época que era muito comum, sabe por quê? Porque não tinha templos. As pessoas, a igreja, ela se reunia nas casas dos irmãos. E era comum, às vezes, pessoas vir de longe e elas se hospedarem. Aí o apóstolo vem dizendo aqui, não vos esqueçais da hospitalidade. Mas, mesmo que eu e você não levemos alguém para a nossa casa, devido a esse mundo que nós estamos, às vezes é possível. É possível quando você sabe que certas pessoas é de bem. Não são todas as pessoas que às vezes a gente pode hospedar dentro de casa. Mas o escritor aos Hebreus diz, não esqueça da hospitalidade, porque por ela alguns hospedaram até anjos sem saber, alguns hospedaram Jesus. Os irmãos sabem que quando Abraão, ele estava, algumas vezes Abraão recebeu a visita de anjos e ele pensava que era anjo e era o próprio Cristo. É a chamada teofania, aparições de Jesus no Antigo Testamento. Quando Jesus, aqueles 3 anjos chegaram na tenda de Abraão ali para anunciar para Abraão que ele teria um filho, e esse era Isaque. Um daqueles 3 personagens era o próprio Cristo. Era o próprio Cristo. Imaginem isso. E eles chegaram ali e Abraão guisou alguma coisa para eles, e eles comeram na casa de Abraão, e era Jesus ali dentro. Eu não vou dizer dentro de casa, lá no seu apartamento ou dentro da sua casa, mas às vezes você cruza com certas pessoas aqui e de repente você não sabe, alguém dessas pode ser Jesus. O mundo hoje, irmão, está nos fazendo muito inacessíveis. Inacessíveis. As pessoas não podem falar conosco, as pessoas não podem conversar conosco. E Deus está nesta noite falando para nós, não vos esqueçais da hospitalidade. Olhe para alguém que está perto de você. Olhe para essa pessoa que está perto de você, às vezes que mora com você dentro da sua própria casa. Tenha o olhar da alma para a pessoa que está vivendo com você dentro de casa. Que às vezes nós estamos debaixo do mesmo teto e vivendo distante uns dos outros. Debaixo do mesmo teto. Concordam comigo? Por ela, alguns não sabendo, hospedaram anjos. Anjos de Deus. Existem certas pessoas da nossa vida que são verdadeiros anjos de Deus. Não é isso?
Não sei se os irmãos viram na internet, eles botaram um negócio aí de um rapaz que chegou aqui num cursinho, aqui pedindo uma vaga, para que ele pudesse fazer um curso preparatório, para ele ser médico. E o dono daquele cursinho, ele não tinha dinheiro, e o dono do cursinho: para que você quer ser médico? Ele disse: eu queria salvar vidas, eu queria salvar vidas, eu queria abençoar pessoas. E o dono do cursinho abriu a porta para ele, ele fez o cursinho lá, passou na faculdade, cursou a medicina, e lá na frente esse dono do cursinho esteve com Covid aqui dentro de Goiânia, dentro de um hospital, e quem foi lá cuidar dele? Aquele rapaz que eu tinha dado a oportunidade para ele no cursinho. Eita, vocês viram isso? Isso correu muito, o Jornal Nacional falou sobre isso aí. Quando o dono do cursinho, que estava com Covid, chegou o médico, aquele menino, e falou assim: eu sou fulano de tal, aquele que você abriu a vaga para mim lá no cursinho. Ai, meu Deus. Lá em Cantares, Salomão diz: lança o teu pão, Eclesiastes, né? Lança o teu pão sobre as águas, lá na frente você o encontra outra vez. Faz o bem, faça o bem, faz o bem, lá na frente você encontra, lança o teu pão. Bendito seja Deus. Versículo 3: lembrai-vos dos presos como se estivessem presos com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo. Era muito comum naquela época, a igreja estava perseguida, irmãos, e crentes serem presos por causa do evangelho. Crentes serem presos por causa do evangelho. Por isso que o comentarista, o escritor aos Hebreus está dizendo: lembre dos presos. Às vezes eles estavam presos pelo próprio evangelho. Paulo várias vezes ele falou sobre isto. Eu, o preso do Senhor. Paulo não era preso de Roma, ele dizia: eu, preso do Senhor. Estou preso por causa do evangelho. Presos e outra classe de pessoas aqui, maltratados. Às vezes a pessoa não está atrás de uma grade. Não está atrás de uma grade, mas está com a alma totalmente maltratada. Maltratada. Eu me lembro de uma mulher, de uma família numerosa, ela mais o marido e os filhos, e ela foi ao médico do pastor Edmilson, e ela falou para o médico assim: sou eu quem cuido e visto bem o meu marido e todos os meus filhos. E aquela mulher assim, muito descuidada, muito maltratada. Ela foi: eu quem cuido do meu marido e de todos os meus filhos, eles estão todos bonitos assim. Aí o médico olhou para ela e falou assim: quem cuida de você? Quem cuida da sua alma, do seu coração? Lembrai dos presos e dos maltratados. Às vezes Deus faz cruzar em nosso caminho uma pessoa maltratada, para que a gente venha tratar da alma dessa pessoa. E é Deus colocando em nosso caminho. Aleluia, irmãos. Próximo versículo aí. Venerado seja entre todos o matrimônio, o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Esse texto aqui, esta recomendação aqui, parece que está meio que caindo de moda no século 21. Não estou dizendo com os irmãos aqui, mas com muitas pessoas modernas que estão por aí afora, que não estão atentando mais para isto. O lar, segundo Deus, é o lugar que mais precisa parecer com o céu. Sabia disso? E através de quê? Através de, primeiro, fidelidade conjugal. Tem muita gente brincando com isso, gente. Muita gente brincando com isso. Talvez a palavra de Deus hoje esteja falando com um marido
ou com uma esposa, se estiver falando com uma pessoa só aqui, já basta. Sagrado, considerado, venerado seja entre vós o matrimônio, e diz o texto sagrado, e o leito sem mácula. Essa expressão leito no grego vem de coito, relação íntima entre o casal. A relação íntima entre o casal precisa ser sem mácula. Fidelidade é algo inegociável dentro do casamento segundo Deus. E tem muita gente brincando com isso, irmãos. Tem muita gente brincando com isso. Sabe? E a coisa mais séria é isto aqui. Quanto àqueles que se dão à prostituição e aos adúlteros, entrará debaixo do julgamento de Deus. O sangue de Jesus tem poder com isso aqui. Deus os julgará. Davi pecou. E eu me lembro que a Bíblia diz assim, e essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Deus não gostou daquilo. Essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. A quem muito é dado, muito é cobrado. Davi pagou caro por aquele adultério. Eu vejo pessoas se expondo hoje nas internets da vida. Mulheres e homens se expondo seus corpos. Como se o corpo de uma mulher e de um homem não fosse um jardim fechado mais. Fonte selada de Deus. Eu vejo muita gente brincando com isso, irmãos. Deus te trouxe nesta noite mais uma vez para dizer para você: venerado seja entre todos o matrimônio. Lá em Malaquias diz assim: porque Deus é testemunha da aliança que um dia você fez com a mulher da tua juventude. Deus estava presente lá. Deus foi testemunha daquela aliança. Oh Deus, o Espírito Santo nessa noite está falando aqui dentro desta igreja. Se porventura tem alguém aqui que tem maculado ou tem quebrado essa aliança conjugal, corra para o conserto de Deus. Corra para o conserto de Deus. Filhinhos, não pequeis, diz João, mas se alguém de vós pecar, ainda temos um advogado, Jesus Cristo justo. Entre pelo caminho certo, pelo caminho da confissão. Confessar a igreja, confessar ao cônjuge, fazer a coisa direita. É exatamente isso que nós estamos assistindo hoje. As coisas se tornaram comuns. É comum, pastor. Isso tudo hoje é comum. Mas será que é comum pela palavra de Deus? Um dos versículos que nós lemos aqui diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, Jesus Cristo não muda. Não. Verso 5: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. São duas coisas que estão muito entrelaçadas, perigosas. Esta questão de sexo e dinheiro. Dinheiro. Aí a recomendação do apóstolo aqui é sobre a avareza. Após falar sobre esses perigos da vida sexual, o autor fala sobre o perigo do dinheiro. O problema, queridos, não é ter dinheiro no bolso. Você pode ter dinheiro no bolso. Se alguém tem dinheiro no bolso, glória a Deus.
Se Deus tem te enriquecido, glória a Deus. O problema é quando a pessoa tem dinheiro no coração. Quando a pessoa tem dinheiro no coração, o dinheiro fica acima de outros valores. O dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. Um péssimo senhor. E não importa se a pessoa tenha pouco ou muito. O que é importante é a pessoa não deixar com que o dinheiro tome o lugar do teu coração. Não, aí não pode. É por isso que o texto diz: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Isso aqui é a coisa mais difícil que existe. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: aprendi a estar contente. Vocês já viram gente que reclama a vida toda? A vida toda delas é reclamar. Uns tendo pouco ou tendo muito, reclamam. Perguntaram a um milionário assim: quanto dinheiro é preciso para o senhor para te satisfazer? Ele diz: só 1 milhão a mais daquilo que eu já tenho. Pronto. Mas quando ele ganha esse milhão, ele quer mais um. E quando ele ganha esse, ele quer mais um. Ele quer mais um, ele quer mais um, ele quer mais um. Quando é que nós vamos aprender a dizer assim: eu sou satisfeito com aquilo que Deus tem colocado em minhas mãos? Eu conheço tantas pessoas, irmãos, que guardam dinheiro, guardam dinheiro e guardam dinheiro. E às vezes, nem para as necessidades mais basilares da vida, a pessoa não consegue abrir a mão. É por isso que o texto sagrado está enfático em dizer: cuidado com a avareza. A avareza é perigosa. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque Deus está dizendo que não te deixarei e nem te desampararei. A igreja de Deus, do Deus vivo aqui na terra, tem aprendido muito mais nesse ano de 2020, que o negócio hoje, irmãos, é confiarmos no Senhor, e só no Senhor, e só em Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos. O ano é da pandemia. A nossa vida está nas mãos de Deus e pronto. É Deus quem dirige a nossa vida, é Deus quem faz viver, é Deus quem tira a vida, é Deus quem dá a vida. E pronto, acabou a história. Não é assim? Bendito seja o Senhor. Assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador. E o que temerei o que me possa fazer o homem? É isso aqui, ó. Eu confio em Deus. Estamos confiando no Senhor e pronto. Nossa vida está na palma das mãos de Deus. Na palma das mãos de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Quando o escritor escreve aqui: lembrai-vos dos vossos pastores, talvez ele estava se referindo a pastores que haviam sido martirizados pelo Evangelho. Líderes, mentores, homens de Deus, que haviam sido martirizados pelo Evangelho e que ensinou lições preciosas para o rebanho. Aí o escritor está dizendo: lembrai-vos dos vossos pastores que vos ensinaram a palavra de Deus. Hoje, os nossos líderes que têm nos ensinado a palavra de Deus estão entre nós, né? Estão entre nós. E há esta recomendação importante. Será que você considera o seu mentor? Mike Murdock, ele fala muito sobre isso, né? A gente considerar aquelas pessoas que nos mentorearam ao longo da vida. Aquelas pessoas que nos ensinaram a palavra. Lembrem dele. Eu vejo famílias por aí afora que às vezes tocam, falam mal de pastores, agridem no sentido verbalizado. Meu Deus,
3 vezes neste capítulo aqui, 3 vezes, o escritor aos Hebreus aqui fala sobre o cuidado que você precisa ter com os homens de Deus. Existem falsos pastores por aí fora? Existe, mas ainda, mesmo no século 21, ainda existem homens de Deus, homens que não mancharam as suas vestes e que andam de branco com o Senhor. Acreditem nisso se quiser. Homens de Deus, homens que têm a marca de Deus em suas vidas. Glorificado seja o nome de Jesus. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque é bom que o coração se fortifique com a graça e não com manjares, que de nada aproveitam aos que deles se entregam. Temos um altar, de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos de animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. O que o escritor está dizendo com isto aqui? Ele está mais uma vez fortalecendo os crentes sobre aqueles sacrifícios do Antigo Testamento, para que eles abrissem mão daquilo ali. Temos um altar hoje. Qual é o nosso altar? A cruz de Cristo. O altar nosso hoje é a cruz de Cristo. Foi lá que Cristo entregou a minha vida e a tua vida em nosso favor. Ele entregou a sua vida em nosso favor. Foi lá naquele altar. Por isso que o escritor diz, nós temos um altar hoje. Olha aí. Por isso também Jesus, para santificar o seu povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Tinha um hino que nós cantávamos antigamente que dizia assim: se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, por ver o sofrimento sem sequer um momento. O que mais? Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou. Completa aí. Sabia que um hino igual esse, se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou? Vocês acreditam que um hino desse, ele não caiu de moda? Caiu de moda não. O bispo Oides falou muito aqui na reunião de obreiros domingo à tarde. Irmãos, nós precisamos abrir a boca e pregar o evangelho do jeito que ele é, na simplicidade que ele é. Na simplicidade que ele é. O apóstolo São Paulo, falando aos romanos, ele diz assim: não me envergonhe do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sabe o que os pecadores precisam ouvir? Eles precisam ouvir isso. Jesus Cristo te salva, Jesus Cristo te cura, Jesus Cristo liberta a sua vida, te leva para o céu, te batiza com o Espírito Santo. É isso que eles precisam ouvir. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças seja dada ao nome do Senhor. Eu gosto disso aqui, verso 14. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Esse ano de pandemia, Deus ensinou muito a sua igreja, para a gente nos desprender, a gente nos despregar mais e mais deste mundão aqui, e amarmos mais essa cidade futura. Glória a Deus. É lá no céu que nós verdadeiramente haveremos de viver. É lá que nós vamos viver. Não temos cidade permanente aqui. Não coloquemos o nosso coração aqui, neste mundo. Isso aqui é passageiro. Isto aqui fica aqui. Os nossos olhos precisam estar postos no céu, na cidade de Deus. É nesse capítulo, aqui nos capítulos anteriores, que a Bíblia diz que Abraão, ele esperava uma cidade, cujo artífice e construtor é Deus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Olha, e voltando ao assunto aí, ó.
E não vos esqueçais da beneficência e da comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Verso 17: obedeceis aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por as vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, e que façam isso com alegria, não gemendo, porque isso não vos seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles em tudo querem portar-vos honestamente. E rogo-vos com instância que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Talvez por essa expressão aqui muitos entendem que foi Paulo que escreveu esta epístola. Meus queridos irmãos, eu quero terminar nesta noite conclamando a igreja para que atentemos para esses conselhos práticos do apóstolo aqui. Atentemos para isto aqui: amor, hospitalidade, lembrar dos maltratados, cuidado com o matrimônio, evitar a avareza, Deus está na abundância, Eu vejo casas que às vezes economizam tanto, que o próprio Deus fica assim pensando: que negócio é esse? Quando Deus foi colocar o povo dele lá na terra de Canaã, ele diz: eu vou colocar vocês em uma terra, e lá vai ter abundância de víveres para vocês. Leia o capítulo 38, me parece que é o 38, de Deuteronômio, 27 e 28 de Deuteronômio. Aquelas maldições que foram proferidas do monte. Como é que é o monte? Hein? Monte Gerizim e o outro monte. São dois montes ali, 27 e 28. A maldição foi proferida de um monte, e as bênçãos foram proferidas do outro monte. E naquelas bênçãos, Deus fala ali: olha, vai haver abundância na vida de vocês, se obedecerem os meus mandamentos. Você nunca vai tomar emprestado, mas emprestarás. As coisas vão abundar em tua vida, vai ser tudo sobrando. Por isso que o apóstolo aqui, escrevendo aos hebreus, ele diz: olha, cuidado com a avareza. Queira estar em pé em nome de Jesus. Monte Erval, né? Monte Ebal e Gerizim. Isso não importa. O que importa é o conteúdo desses dois textos. Meus irmãos, igreja de Campinas, eu sei que você veio hoje aqui talvez para ouvir outra coisa, mas Deus queria que você ouvisse esta palavra nesta noite, em nome de Jesus Cristo. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça aquilo que o Espírito Santo diz à igreja. Eu não estou aqui brincando, eu passei um dia hoje debruçado na Bíblia e pedindo: Deus, coloca a palavra na minha boca, Senhor. Eu passei o dia hoje nesse sentido, buscando ao Senhor, para que Deus pudesse falar ao coração de pelo menos uma pessoa aqui nesta noite de terça-feira. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos continuar esse 2021 crente, agradando a Deus em espírito e em verdade. Vamos orar juntos, irmãos, orem comigo. Se você quer levantar a sua mão para os céus, levante a sua mão e vamos orar juntos. Maravilhoso Pai celestial, Deus de glória, Deus de graça, temos falado a tua santa palavra nesta noite. Esta palavra que é viva e eficaz, penetrante, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e intenções do coração do homem. Ó Deus, amado Pai celestial, venha trabalhar em nossas vidas, em nossa alma, Pai de amor. Venha trabalhar de tal forma que esses valores inegociáveis da tua santa palavra venham estar presentes em nossas vidas de maneira grande. Ó Deus poderoso, abençoe cada pai de família aqui hoje, cada mãe de família, Senhor, cada família representada nesta hora. Senhor, não afasta de nós, nunca deixe perder de nossas vidas o verdadeiro amor de entranhas de misericórdia. Deus, fica conosco no bendito nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Olhe pelo menos de longe para a pessoa que está perto de você e diga: irmão, eu te amo em Cristo Jesus.
Isto de maneira bem espiritual, glória a Deus. Há poder do nome de Jesus Cristo. Pastor Edmilson, contigo. Queiram tomar os assentos, irmãos, ou se quiser.